Bom, pessoal, dando prosseguimento a esse mês com uma programação especial aqui no canal, a gente vai conversar sobre uma coletânea de escritos do Martinho Lutero, essa coleção que sai pela Vida Nova, e nós vamos comentar a respeito de alguns dos textos que estão aqui. Não dá para comentar definitivamente em um vídeo só todos os textos que estão aqui, porque são textos longos e também porque eu acho que quem conhece um pouquinho desse tipo de escrito, que é ali no século XVI, com a intenção às vezes de rebater outros textos, ou com a intenção de construir toda uma linha argumentativa, eles são muito lógicos, são textos muito lógicos. Ele apresenta uma tese e ele vai desenvolvendo. Então não tem como eu apresentar de maneira resumida só a tese final, sem antes passar por cada uma das partes que o autor passou, pelas quais o autor passou. Então, é muito difícil fazer algum tipo de resumo de todos os escritos que estão aqui, e são escritos muito ricos em argumentação, então realmente não dá para falar a respeito de tudo. Aqui nessa coleção a gente tem 13 textos, tá? Nós temos 13 artigos de Lutero. E então aqui agora a gente vai comentar um pouco a respeito da introdução, porque a introdução desses textos é maravilhosa, escrita pelo Jonas Madureira, muito boa. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar sobre as 97 teses sobre a teologia escolástica. Vamos conversar sobre as 95 teses sobre as indulgências, por uma questão de ser, base, já que a gente está falando de escritos clássicos. Esse é um grande escrito clássico. Depois a gente vai passar por alguns outros textos que me agradaram bastante, que me chamaram a atenção. Entre esses textos a gente tem Controvérsia de Heidelberg e Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Mas se for para eu ressaltar algum outro texto, além desses que vão ser tratados aqui, e eu vou até pensar se eu faço um segundo vídeo a respeito desses textos. Eu poderia falar a respeito de Da Liberdade do Cristão, que é um texto de 1520, então 3 anos depois da fixação das teses, das 95 teses, e Prefácio a Romanos. São textos muito bons, muito conhecidos. Prefácio a Romanos do Martinho Lutero é muito conhecido, Mas não vai dar tempo, infelizmente, de falar a respeito de tudo, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá para a introdução. Então essa introdução aqui é escrita pelo Jonas Madureira, que é professor universitário, ou se eu não me engano ele é professor no Mackenzie, ou eu estou enganada, mas ele é professor universitário. Ele é pastor e ele tem um grande conhecimento na doutrina de Lutero, nos textos de Lutero. Se eu não me engano, ele chegou a fazer alguma pós-graduação, não sei se foi mestrado ou doutorado na Alemanha sobre Lutero, sobre os escritos de Lutero. Então é alguém que sabe bastante a respeito desse autor, dessa figura importante. Ele começa falando a respeito da contribuição de Lutero. Afinal, em que Lutero contribuiu quando a gente está falando de reforma? Se houve tantos outros reformadores no mesmo período de Lutero, se houve antes de Lutero vários outros que se chamam proto-reformadores, pessoas que tentaram reformar a igreja e, enfim, não acabaram com um final muito feliz. Se tantas pessoas surgiram, por que a gente conhece tanto Lutero? E qual foi a mudança que Lutero quis instaurar? Bom, Jonas Madureira começa defendendo que o que o Lutero fez não foi redescobrir ou reafirmar ou colocar de novo nos holofotes as escrituras. Ele diz que a teologia escolástica, a teologia da Idade Média, já tinha em alta conta as escrituras sagradas. Isso não era, como a gente pode pensar de uma maneira leiga. A gente olha para a igreja da Idade Média, a gente não pode ver uma igreja que renegou completamente as escrituras. Não, as escrituras estavam em alta conta. Mas o que existe de diferente na visão de Lutero é que, segundo Jonas Madureira, Lutero não descobriu ou redescobriu a escritura. Ele descobriu ou redescobriu o evangelho. O que isso significa então? Bom, no início desse ano eu li um livro muito bom que eu mencionei no primeiro vídeo do canal aqui em outubro, que foi o primeiro vídeo especial da Reforma, em que eu comento alguns livros, e eu comentei a respeito do História da Reforma, do Carter Lindenberg.
Esse livro é muito bom porque ele fala bastante a respeito do pré-reforma protestante. E ele vai explicar a respeito da instabilidade que existia naquele período. Existia tanto uma instabilidade econômica, uma instabilidade em relação à comida, então pessoas na Europa tinham passado por um momento de extrema escassez, por pestes, por questões econômicas, e junto a essa instabilidade existia uma instabilidade religiosa. Então as pessoas tinham muito medo, muito receio de para onde elas iriam depois da morte. Eu sei que é difícil a gente pensar um pouco a respeito disso, porque a gente vive num mundo tão secularizado que a religião ficou tão apartada, mas quando você está falando de Idade Média não era assim. Então, realmente pensar sobre aonde a sua alma iria depois que você morresse era um pensamento muito sério, levado de maneira muito séria pelas pessoas. Então, as pessoas viviam com medo. Medo porque tudo parecia meio matemático. Você tinha que fazer uma continha matemática e no final ela não era lá tanta garantia de que você iria parar no céu ou no purgatório e não no inferno. E mesmo no purgatório, né, existia um grande medo em relação ao purgatório, porque o purgatório não é um lugarzinho tranquilo de si, não, é um lugar tenso. Então, o que existia era um grande medo. Quem conhece um pouco de história da Reforma vai saber a respeito disso. Existia um grande medo da população inculta, da população geral, de onde ela iria parar. A partir disso, a gente consegue entender, então, a afirmação do Jonas Madureira, que diz que nós tivemos, a partir de Lutero, a reintrodução do conceito de evangelho. Não foi uma reintrodução da Bíblia, como se a Bíblia não tivesse valor algum, tivesse sido completamente deixada de lado. Mas o evangelho foi deixado de lado, ou seja, a graça imerecida foi deixada de lado. E agora as pessoas estavam tentando buscar por si mesmas a salvação. Por isso que existia tanta instabilidade. O que Lutero traz é de volta o evangelho. A ideia de que nós recebemos uma graça imerecida. E por termos recebido essa graça, nós não precisamos fazer nada para alcançá-la. Nós não precisamos trilhar caminhos para alcançá-la. Nós a recebemos de Cristo, a obra de Cristo. Já com relação à fixação das teses, o Jonas Madureira vai comentar alguma coisa que eu já conhecia, né, uma informação que eu já sabia, que não se sabe, muitos historiadores defendem, que não houve a fixação dessas 95 teses. Elas não foram fixadas no castelo de Wittenberg, mas sim elas circularam naquele 31 de outubro de 1517. Podem ter circulado de várias outras formas, não necessariamente sendo fixadas. Mas uma coisa interessante que o Jonas Madureira vai comentar é a respeito dessa ideia que se tem de que Lutero era um grande revolucionário, que foi alguém que inventou a roda, que ninguém nunca tinha feito uma coisa dessas, e ele, enfim, foi disruptivo. O que o Madureira vai dizer é que Lutero escreveu, com as 95 teses, uma disputatio. Disputatio era um documento que se escrevia com alguma requisição teológica. Lutero era doutor e ele trabalhava numa universidade e ele trabalhava produzindo artigos. Ele era um padre católico, então ele estava fazendo aquilo para o qual ele se formou. Ele se formou justamente para isso. Fazia parte do trabalho dele de doutor questionar certas questões da igreja, levantar ideias teológicas e sempre por meio desse documento que era chamado Disputatio. Então, o que Lutero fez não foi nada inovador, no sentido de que do nada ele apareceu com um documento que ninguém nunca nem viu na vida e fixou no castelo de Wittenberg. Na verdade, o que ele fez foi dar continuidade ao trabalho que ele já tinha, que era um trabalho de questionamento de alguns pontos teológicos dentro da Universidade Católica. Tudo bem que é uma redundância, né? Naquela época as universidades eram todas católicas, mas enfim. Então, essa era uma discussão teológica que era a função do Lutero fazer. E o Jonas Madureira vai finalizar, então, falando uma verdade que qualquer pessoa que estude um pouco a Reforma sabe e, enfim, defende, que é a ideia de que a Reforma, ela não foi uma coisa parada no tempo. A Reforma tem que ser constante. A igreja precisa se reformar constantemente. Não para se inovar, mas sim para voltar sempre às bases. Pensar sempre nas bases e onde a igreja está. Se ela está mais próxima ou mais distante daquelas bases da Igreja Apostólica.
Agora nós vamos então para as 97 teses sobre a teologia escolástica. Esse é um documento de 1517, ou seja, do mesmo ano das 95 teses. Aqui o Lutero vai expor um pouco mais a respeito da linha teológica dele, porque ele era muito contrário à vertente teológica que existia naquele período, que era muito permeada pelas ideias de São Tomás de Aquino. Então, vamos começar do começo. Primeiro ponto, a tese 5 dele, né, o tópico 5. É falso afirmar que a inclinação do homem é livre para escolher entre duas coisas opostas. Na verdade, sua inclinação certamente não é livre, mas está cativa, em oposição à opinião geral. Então, eu sei de um texto, eu tenho muita vontade de ler um texto do Lutero, que é muito conhecido e que, se eu não me engano, é mais maduro, da fase mais madura dele, já mais próximo da morte. Esse texto se chama Nascido Escravo. E nele, ele vai aprofundar um pouco mais a questão do livre-arbítrio. Mas aqui, Lutero já deixa claro a visão que ele tem a respeito de livre-arbítrio. O que ele também menciona é a eleição ou a predestinação, lá na tese 29. Ele vai dizer o seguinte: melhor e a mais infalível preparação para a graça e a única disposição para a graça é a eleição e a predestinação eternas de Deus. Então, essa é uma outra ideia de Lutero aqui nas 97 teses. Tese 38. Não há virtude moral sem orgulho ou sem tristeza, ou seja, sem pecado. A defesa dele aqui é de que nós somos completamente corrompidos. Então, até as boas obras, né, as ações boas, são corrompidas, segundo ele, por orgulho ou tristeza, ou às vezes pelas duas coisas. Então, não tem como a gente agir de maneira completamente justa. Essa é uma ideia que vai ser base para o Lutero para negar as indulgências, né? Para negar as indulgências e para negar as outras formas de penitência. Por fim, eu vou ressaltar a tese 40, que diz o seguinte: nós não nos tornamos justos agindo de modo justo, mas tendo sido tornados justos, agimos de modo justo. Ou seja, primeiro nós nos tornamos justos para depois agir de maneira justa e não o inverso. Aqui eu quis pontuar essas teses que se sobressaem, assim, que são importantes para a gente entender o restante, mas existem muitas outras coisas faladas aqui nessas 97 teses, e principalmente a respeito da filosofia aristotélica implantada dentro da igreja, que para Lutero era uma coisa terrível, né? Era, assim, não tinha como conversar igreja, teologia e o aristotelismo. Agora vamos passar para o texto mais importante, as 95 teses sobre as indulgências, que também foi lançado em 1517. O começo das teses é muito bonito, porque ele começa assim, ó: por amor à verdade e no empenho de sondá-la, as seguintes proposições deverão ser discutidas em Wittenberg sobre a presidência do digníssimo padre Martinho Lutero. Então, por amor à verdade e no empenho de sondá-la. Vamos lá, vamos tratar de 2 pontos a respeito das 95 teses. Primeiro, Lutero vai começar falando a respeito de Mateus 4,17, em que Cristo vai dizer: arrependei-vos. E segundo o que ele diz aqui, aparenta ser que esse arrependei-vos era muito usado para falar a respeito da penitência, para amparar a penitência. E a ideia dele é que esse arrependei-vos não significa o sacramento da penitência, ele significa um ato de arrependimento interior. Agora, uma coisa muito interessante das 95 teses, e eu acho que poucas pessoas falam a respeito disso, é que nessas teses, Lutero não era contra as indulgências. Chega a falar bem das indulgências em alguns momentos e dizer que elas podem ser muito educativas, que elas podem contribuir para a população crescer na fé. Isso é uma coisa que mais pra frente a gente vai ver aqui em outros escritos dele. Ele vai dizer que ele se arrepende muito, que se ele pudesse cortar alguma coisa que ele já disse a respeito de qualquer coisa nos artigos dele, ele cortaria essa parte. Aqui ele defende as indulgências. Então, aqui nas 95 teses, ele vai dizer que as indulgências podem sim ser positivas. No entanto, ela é usada de maneira leviana, corrupta, de forma a barganhar de mais dinheiro por parte do papado e pelos vendedores de indulgências. Na tese 86, ele vai falar o seguinte: do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a riqueza dos mais ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos uma basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos cristãos pobres? Então, para quem não sabe, a Basílica de São Pedro, ela foi construída com base no dinheiro de indulgências.
Então, as indulgências, elas tinham certas limitações, até o momento em que o papado pensou na construção da Basílica de São Pedro. A partir daí, ele precisou angariar muita grana, muito dinheiro, e por causa disso, o papado aceitou uma ampliação maior dos pecados que seriam perdoados por meio das indulgências. Então, é aqui que o Lutero está comentando, bom, se o Papa é tão rico, por que ele mesmo não constrói a Basílica de São Pedro? Por que ele precisa tirar dinheiro de pessoas pobres? Agora vamos então para Controvérsias de Heidelberg, esse texto que foi lançado em 1518, um ano depois das 95 teses. Aqui ele vai reafirmar a ideia da inexistência do livre-arbítrio, uma coisa que ele vai, como eu já falei, desenvolver melhor lá no texto dele, Nascido Escravo, que eu ainda quero ler e ainda quero trazer aqui, quem sabe no ano que vem, né? Quem sabe no outubro do ano que vem. Ele vai, inclusive, citar a controvérsia de Agostinho com os pelagianos. Para quem não sabe, Lutero foi um monge agostiniano. Ele foi muito influenciado pelas ideias de Santo Agostinho. E Santo Agostinho viveu uma controvérsia muito grande, um momento de conflito muito grande com os pelagianos, que tinham essa ideia de que nós temos uma vontade mais livre. E aí, Agostinho vai falar muito a respeito do nosso cativeiro em relação ao pecado. Lutero vai rememorar isso aqui nas Controvérsias de Heidelberg, justamente para reafirmar que a nossa vontade está sempre cativa, está sempre tendenciosa ao pecado. Agora, um outro ponto que eu queria tratar, e é o último aqui nas Controvérsias de Heidelberg, é o ponto 28, em que o Lutero vai dizer o seguinte: o amor de Deus não encontra, mas cria para si o que ele ama. É interessante saber também que aqui no Controvérsia de Heidelberg, o Lutero vai primeiro colocar as proposições dele em tópicos até o tópico 28, e depois ele vai explicar cada um desses tópicos. E quando ele vai fazer a explicação a respeito desse ponto que ele colocou lá na tese 28, o amor de Deus não encontra, mas cria para si o que ele ama, ele vai opor isso em relação ao aristotelismo. Ele vai dizer o seguinte: segundo Aristóteles, todo o poder da alma é passivo e material, capaz somente de receber. Então, o poder da alma só é capaz de receber. E nisso, ele mesmo demonstra que sua filosofia é oposta à teologia. Por quê? Porque o amor de Deus não encontra. Ele cria o amor. Ele cria aquilo que vai ser o objeto amado. Ele cria para si o que ele ama. Então, aqui há um movimento de criação. Mas Aristóteles vai dizer o contrário. Que o poder da alma é passivo e material. Ele não pode criar, ele só pode receber. Aqui, Lutero, mais uma vez, volta às dificuldades que ele tem com a inserção do aristotelismo dentro da igreja, para dizer que a filosofia de Aristóteles, na sua base, não pode ser coadunada com a teologia cristã. Por fim, um dos textos, se não for o texto que eu mais gostei, que é o do Cativeiro Babilônico da Igreja, escrito em 1520. Aqui ele vai falar a respeito dos sacramentos, do que ele considera sacramento e o que ele não considera. Então, nesse período, eu sei que anteriormente os sacramentos já mudaram bastante, então a igreja chegou a ter muitos outros sacramentos. Hoje em dia ela tem 7 e no período de Lutero ela já tinha esses 7 sacramentos. Lutero vai dizer que esses 7 sacramentos estão errados, que a gente pode até forçar e dizer que existem 3 sacramentos, que é o batismo, a ceia e a penitência, que ele vai chegar a explicar mais pra frente. Mas no final, quando ele conclui esse texto, ele chega a dizer que se nós formos usar o conceito correto de sacramento, nós temos 2 sacramentos apenas, a ceia e o batismo. E qual é esse conceito correto de sacramento? Para ele, o sacramento é sempre uma promessa associada a um sinal. Então, há um sinal, no caso, o sinal do batismo, que está associado a uma promessa de Deus. O sinal da ceia está associado também a uma promessa de Deus, a promessa de que Cristo retornará, a promessa de que nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Então existe uma promessa e existe um sinal que rememora essa promessa. Para ele, isso é o que faz, além, lógico, da base, né, que está evidente nas escrituras, esse sacramento. Se houver essas três questões, esses 3 pontos, então está nas escrituras, é um sinal e se refere a uma promessa, então é um sacramento.
é isso que ele vai conceituar como sacramento. E por que que o texto se chama do cativeiro babilônico da igreja? Qual é a razão para esse texto se chamar assim? O Lutero vai defender que a igreja funciona como um cativeiro babilônico dos sacramentos. Então, os sacramentos estão como que presos na igreja, que ele chama de cativeiro babilônico. Aqui, Lutero já está bem mais contrário às ideias do papado, né? E ele vai, inclusive, falar várias coisas pesadas a respeito do papado. E, em certo momento, vai chamar o papado de reino babilônico. Então, você vê que ele já tá bem mais afastado do papado. Ele não tá mais com aquela postura inicial de reconciliação, de reformar por dentro a igreja, etc. Na verdade, aqui ele já tá pensando muito mais no papado como um reino babilônico. E esse reino mantém cativo os sacramentos, os reais sacramentos, fazendo uso indevido desses sacramentos. Então, ele vai defender o seguinte: nós temos 2 sacramentos e nós podemos contextualizar esses sacramentos da maneira correta. Vamos começar, então, pelo batismo. Lutero vai ser muito famoso por não aceitar rebatismos. Pelo que eu já estudei, até hoje a igreja luterana, pelo menos a igreja luterana do Brasil, a igreja evangélica de confissão luterana brasileira, não aceita rebatismos. Então, até se você foi batizado numa igreja católica, você não é rebatizado quando você chega numa igreja luterana. E aqui, o Lutero vai defender que o poder do batismo está na palavra, na promessa. Lembra daquela ideia dele, que é um sinal associado a uma promessa. Então, o poder do batismo está na palavra, na promessa de Deus. Ele não está no ministro que vai fazer o batismo. Então, ele vai dizer que, apesar de um ministro que executar um batismo ser um ímpio, ser uma pessoa perversa, um mau sacerdote, ainda assim, aquele batismo foi válido, foi completamente válido, porque o poder do batismo não estava nas mãos daquele homem, mas estava nas mãos de Deus. Então, ele vai começar falando a respeito disso. E já que o ministro que vai executar o batismo não é tão importante, o que é verdadeiramente importante no batismo? Ele vai dizer que o que é verdadeiramente importante no batismo é a palavra de Deus, com o qual se executa o batismo. Então, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que ser com água, enfim. E, além disso, a fé. Então, a fé é a base para nós aceitarmos o batismo. E aí ele entra num ponto interessante, que é a questão do batismo infantil. Para quem não sabe, a igreja luterana também aceita, assim como as igrejas de confissão reformada, o batismo de crianças. Aliás, batiza crianças, né? Ativamente batiza crianças. E o que Lutero vai dizer aqui é justamente quando ele fala a respeito da questão do batismo pela fé, que a fé é que é importante na questão do batismo, ele já vai dizer logo em seguida: alguém pode me perguntar então, como que uma criança vai crer? Então eu não posso batizar uma criança, porque ela não crê. E aí ele vai dizer que a crença tem que estar por parte daqueles que estão em torno da criança e que levam a criança ao batismo. Então, a crença, a fé, vai estar sendo operada na criança por meio da fé dos pais. Confesso, e aqui eu estou só, até o momento eu só expus as ideias de Lutero, mas confesso que eu não achei a argumentação dele muito coerente e não achei muito bem embasada. Ele vai desenvolver melhor, mas eu não achei muito bem embasada. Agora, um artigo que eu achei muito bom, que eu li e que realmente me deixou assim, pensando, com pensamentos em relação a esse assunto, meio tendencioso, assim, que eu realmente achei que foram persuasivos, argumentos persuasivos, estão na série Fé Reformada, no primeiro volume da série Fé Reformada, que sai, se eu não me engano, pela Vida Nova. Eu comentei esse texto, aliás, eu comentei esse livro, que tem 4 artigos dentro dele, no último Lidos do mês de setembro. Então, se você quiser ver os meus comentários a respeito desse livro, livretinho pequeno e muito bom, com artigos muito bem embasados, você pode ir lá dar uma olhada. Lá existe uma argumentação que eu achei bem mais coerente e bem mais profunda. A ideia aqui de Lutero me pareceu um pouco estranha. A fé dos pais vai influenciar a fé dos filhos? Enfim, achei um pouco estranho. Se houver alguém luterano aí que queira trazer algum tipo de explicação um pouco mais aprofundada, sinta-se à vontade. Até porque eu acho que a explicação luterana e a explicação de vertente reformada podem ter algumas diferenças, né? Então, ambos batizam crianças, mas não necessariamente pelo mesmo motivo, né? Pela mesma razão. Vamos falar então sobre o sacramento da ceia. O sacramento da ceia, nesse período, já era restrito
né, em relação ao vinho. Então, já existia uma ideia, que é uma ideia aristotélica, que São Tomás de Aquino tomou posse para explicar o porquê os fiéis leigos teriam a necessidade apenas do pão. Tomás de Aquino, com aquela ideia, e que é bem complexa, a respeito, aquela ideia aristotélica a respeito da essência e do ser material, né, da essência e do ser material, ele vai comentar que se o pão é o corpo de Cristo, então, nesse corpo já há o sangue imbuído nele. Então, eu não preciso fazer uso do vinho, justamente porque no pão já existe a carne e o sangue de Cristo. Pra você ver como as pessoas usam de sofismas absurdos pra não seguir o que está escrito nas escrituras. É pra tomar o vinho e comer o pão. E as pessoas querem fazer uso de malabarismos sofistas pra escolher o que elas vão seguir e dar explicações para aquilo que elas vão seguir ou não vão seguir. É um negócio impressionante. Eu acho isso, assim, surreal, sinceramente. Então, essa explicação para Lutero não vai fazer sentido primeiro, porque as escrituras mandam que nós simplesmente obedecemos às palavras de Cristo. Comer do pão e beber do vinho. Paulo também, quando vai citar que ele recebeu, né, a respeito desse sacramento, ele também vai falar que é para comer do pão e beber do vinho. Então, em nenhum lugar houve abertura para as nossas conjecturações humanas a respeito do que nós queremos fazer ou deixar de fazer. Recentemente, estou lendo um livro chamado Família Guiada pela Fé, em que o autor vai dizer que não é possível alguém obedecer questionando. Porque se você está questionando, você já não está obedecendo. Obedecer é quando você prontamente, naquele momento que recebeu aquela ordem, você executa. Então, não é obediência começar a fazer conjecturações. Recebeu esses 2 ordenamentos de Cristo, agora é executar os ordenamentos e acabou. Mas enfim, Lutero vai dizer então que isso não faz o menor sentido porque está passando por cima das escrituras. Liguei a luz porque vi que já está escuro, bastante escuro. Então vamos continuar porque já estou terminando essa resenha, eu juro. Lutero vai chegar a questionar o seguinte: Aristóteles é juiz sobre coisas divinas? Então, Aristóteles pode até julgar aquilo que foi um ordenamento de Cristo? Para finalizar, ele vai falar a respeito de como a ceia se tornou uma espécie de boas obras e como isso invalida a ceia, ou como isso denigre a imagem da Santa Ceia. Isso porque a ceia se tornou tão lucrativa. Voltando para aquilo que eu estava falando, naquele período da Idade Média, as pessoas raciocinavam de maneira muito matemática a respeito da fé. Então, elas precisavam fazer tantas coisas, elas precisavam ir a tantas missas, tudo tinha uma contabilidade para você conseguir pagar pelos seus pecados em vida. O que ele vai dizer aqui é que houve uma comercialização da ceia, do sacramento da ceia, justamente por essa visão de que ela contabiliza para você em boas obras. Na página 124 ele vai dizer assim: é preciso se precaver com todas as forças contra ir ao sacramento confiando na penitência, na oração ou na preparação. Mas é preciso se desesperar com tudo isso e se aproximar da confiança ousada em Cristo que o prometeu. Para a gente finalizar, dessa vez de verdade, ele comenta um pouco no final desse artigo a respeito dos outros sacramentos que são considerados sacramentos pela igreja e que ele desconsidera sacramentos. Então ele vai explicar por que ele desconsidera. Mas o mais interessante eu vou pontuar aqui, que é a questão da extrema unção. A extrema unção é baseada nesse trecho do livro de Tiago. Está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo no nome do Senhor. E a oração da fé ajudará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, será perdoado. Então, até hoje, pelo que eu saiba, pelo que eu estudei já, esse é um versículo muito conhecido, esse é um trecho muito conhecido das Escrituras e muito usado pelos grandes apologetas católicos aí para falar a respeito da extrema unção. O que Lutero vai dizer aqui é que existem conjuntos de saltos argumentativos muito grandes nessa argumentação, que embasa nesses versículos uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, no versículo ele termina com o seguinte: a oração da fé ajudará o doente. Ou seja, o que o apóstolo Tiago está falando
é que a oração aos enfermos vai auxiliá-los, ela tem a função de auxiliar na melhora desses enfermos. Sendo que a extrema-unção, ela é usada pela Igreja Católica como um sacramento justamente quando você está pensando que a pessoa vai morrer. E não é para a pessoa se recuperar. A extrema-unção não serve para a pessoa se recuperar da doença que ela tem, da invalidez que ela está tendo. Não é para isso. É justamente para servir, digamos assim, de pontos no caso do falecimento dessa pessoa. Então, você vê que tem funções diferentes. Além disso, outro salto argumentativo muito forte está no seguinte: está alguém doente entre vós, isso é o apóstolo Tiago falando, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e unjam com óleo no nome do Senhor. Está alguém doente entre vós. Isso significa está doente, não significa que está inválido, prestes a morrer. É o que Lutero vai dizer aqui. Bom, a extrema-unção hoje é aplicada para aqueles que estão à beira da morte e que já têm certeza que vão morrer. E não é para salvá-los da morte, para que eles revivam. Não é para isso. Não é para fazê-los se recuperarem. Então, tanto a função do sacramento não é usada tal qual Tiago falou, quanto a questão de para quem ele é direcionado. O apóstolo Tiago está dizendo que esse é um ato que deve ser praticado com aqueles que estão doentes. Não significa que eles estão à beira da morte. E aí Lutero vai dizer o seguinte: por que fazem uma última unção daquilo que obviamente o apóstolo queria que fosse algo geral? Pois o apóstolo não quis que fosse a última extrema, né? Que seria ministrada somente aos moribundos. Mas ele diz simplesmente, se alguém estiver doente, ele não diz, está alguém para morrer. Além disso, mas melhor ainda é que o apóstolo diz textualmente, e a oração da fé ajudará o doente, e o Senhor o levantará. Vê, o apóstolo ordena que a unção e a oração aconteçam com o propósito de que o doente seja curado e fique melhor, isto é, que ele não morra, que essa unção não seja a última unção. Então, assim, aqui ele vai tratar dos outros sacramentos como um todo e explicar cada um deles. E por que ele desconsidera cada um desses sacramentos como verdadeiramente um sacramento. É isso, pessoal. Eu tentei trazer da maneira mais resumida possível. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, vamos ver depois que eu editar. Mas aqui existe muito mais coisa do que eu falei. Nossa, muito mais. Eu conseguiria fazer 3, 4, 5 vídeos só sobre esses textos aqui de Lutero. E eles são muito interessantes pra gente conhecer essas ideias incipientes da reforma, iniciais. Às vezes a gente pode pensar, muita gente que não tem um contexto histórico, que a reforma aconteceu e do nada nós viemos parar aqui, quando existiu uma riqueza muito grande e uma diversidade de ideias dentro da reforma. Quando a gente lê um texto como esses textos do Lutero, a gente vê que muitas das coisas, por exemplo, o batismo infantil, não é uma coisa que acontece nas igrejas brasileiras, nas igrejas evangélicas brasileiras. Tirando raras exceções, a maior parte das igrejas no Brasil não tem essa prática. Então, é muito interessante você ver como que as coisas se desenvolveram, né? Eu acho super importante, assim, a gente conhecer um pouco mais da história que nos trouxe até aqui. Ela não é, assim, crucial, não é pra gente usar de bandeira, mas é pra gente conhecer justamente para nós nos vermos embasados em uma história e não soltos no mundo, soltos como se nós não tivéssemos uma história, homens que nos precederam, etc. Então, eu espero que esse vídeo sirva de incentivo para que você estude os textos clássicos da Reforma, para que a gente trilhe essa caminhada juntos. Eu também estou nessa caminhada, eu não sou uma especialista, não sou uma grande conhecedora, sou apenas alguém que está caminhando aí numa vida de estudos voltada também para essa área e para outras, né, que me interessam. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário a respeito daquilo que mais te interessou e se inscreva se você não for inscrito. A gente já tem aqui 2 vídeos a respeito da Reforma Protestante e alguns outros de textos que eu li e resenhei aqui no canal que tratam um pouquinho das visões gerais da Reforma Protestante. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no canal e se inscreve, tá bom? É isso. Tchau, tchau!